Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel. Hoje eu vou te mostrar como você desenvolve um site colocando fontes que não são convencionais. Muitas vezes você quer colocar na página do teu site uma fonte que não tem no computador da maioria das pessoas. Então você não pode baixar uma fonte no seu computador e imaginar que a pessoa que vai entrar no seu site, ela também vai baixar essa fonte no computador dela. Então você precisa usar uma fonte que está na internet e que a pessoa não precise baixar. Ou seja, a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo, ela vai entrar no teu site e aquela fonte vai ser atualizada automaticamente baseada numa fonte que tem na internet. O Google oferece uma biblioteca de fontes online que você pode utilizar de tal forma que a pessoa pode entrar no teu site em qualquer parte do planeta e essa fonte que você vai utilizar vai ser buscada dessa biblioteca online do Google, sem que a pessoa tenha que baixar no computador dela. Então é só você entrar no Google e entrar no site Google Fontes. Você pode fazer uma busca por Google Fontes, você vai para esse site aqui, olha, Google Fontes, e aqui você tem as fontes que você pode utilizar dessa biblioteca do Google. É um conjunto enorme de fontes, tá? Eu sugiro que quando você entrar nesse site Google Fontes, você escreva aqui o que você, aqui nesse campo na parte superior, onde está Type Something, você escreva alguma coisa que você quer colocar no seu site. Por exemplo, eu posso colocar aqui, digamos que o meu site seja sobre games. Então eu coloco aqui games na parte superior, né, o texto que eu quero usar, e aí embaixo eu vejo a palavra games em todos esses tipos de fontes que o Google tem disponíveis. Então você vai perceber que tem, olha quantas fontes interessantes que você pode usar que normalmente não tem no teu computador. Uma vez que você escolhe uma dessas fontes, como essas fontes estão online, qualquer pessoa que entrar no seu site, né, se você estiver usando essa fonte, vai renderizar normalmente com essa fonte aqui, porque ela está online. Vamos escolher uma fonte aqui para a gente utilizar. Vamos pegar aqui games, vamos pegar uma fonte, digamos que a gente queira utilizar essa fonte aqui, né? Vamos pegar essa fonte aqui, ó, parecida com a fonte de Pac-Man, uma fonte parecida com games. Então eu clico na fonte que eu quero, cliquei aqui na fonte que eu quero, eu clico aqui nessa opção Select this style. Olha, Select this style à direita aqui. Quando eu clico em Select this style, aparece aqui do lado direito, né, uma caixinha, e nessa caixinha eu vou clicar em Embed. Quando eu clico em Embed, aparece aqui o link, o código que eu devo colocar na minha página, tá? Para ter acesso a essa fonte. Então você pode observar aqui, ó, já apareceu aqui, ó, para eu ter acesso a essa fonte eu preciso desse link, tá? Então vou criar uma página aqui, ó, para a gente utilizar essa fonte. Eu vou criar uma página, vou abrir aqui o meu editor favorito, tá? Então vou pegar aqui o Brackets, vou criar uma página nova, File, New, vamos criar uma página nova e aqui eu vou colocar então doctype, indicando que eu vou criar uma página HTML. E aí, como você sabe, toda página HTML começa com HTML, aí eu coloco um lang aqui indicando que eu vou fazer a página em português Brasil. Toda tag HTML você sabe que fecha com HTML aqui no final, /HTML. E aí, dentro da tag HTML, você sempre vai ter então a seção de head, que é o cabeçalho da página, e você vai finalizar essa seção aqui, head/head, e aí você vai abrir uma seção body, que é onde vai ficar o conteúdo da tua página, né? Então, body e /body aqui, ó, /body. Certo? Aqui /body para finalizar a área do corpo da página. Dentro do head você sabe que você sempre coloca uma tag title para indicar o título que vai aparecer na aba do navegador, né? Então title e aqui /title. E aqui no meio você coloca o título que você quiser. Eu vou colocar home como título que vai aparecer na barra de título do navegador. Aqui eu vou colocar então o meta char7. E aí meta char7 igual a UTF-8. UTF-8 você sabe que é para aparecer acentos naquilo que eu coloco no corpo da página, né? Ele vai renderizar certinho. E aqui eu vou criar um link para um arquivo CSS. Geralmente toda página HTML você sempre vai ter um arquivo CSS para configurar, para formatar os elementos dessa página. Então eu vou fazer um link aqui para um arquivo CSS, né, do tipo stylesheet, ou seja, vou fazer um link para um arquivo de folha de estilo, stylesheet, do tipo
CSS, então type text/css, um arquivo href, que eu vou chamar de um nome qualquer, vou chamar de configura.css, um arquivo que eu vou ter de criar para configurar os elementos do corpo dessa página. Bom, feito isso, eu vou salvar essa página. Essa é a estrutura básica de uma página HTML, né? Você sabe. Então eu vou salvar isso daqui, vou clicar em File, Save As, vou salvar aqui numa pastinha que eu criei aqui. Eu criei uma pastinha chamada Fontes. Vou chamar esse arquivo aqui então de index.html. Pode ser qualquer nome, o nome que você quiser. Então você vai ver que ele já mostra aqui coloridinho, que é o recurso desse editorzinho aqui do Brackets, tá? Bom, aí você vai lá, eu quero utilizar essa fonte, então eu pego essa linha aqui, ó, esse link que tem aqui, ó, vou dar um Ctrl C e colo aqui, ó, dentro do head. Então aqui dentro do head, ó, eu tenho a área de cabeçalho, já tenho um link para um arquivo CSS, e eu tenho que fazer um link para essa fonte. Ó. Então veja que eu colei aquele código, dei um Ctrl C lá e Ctrl V. Ele cria um link para essa fonte que está nesse caminho aqui, ó, né, que é uma fonte que está na web. Que fonte que é que ele está criando o link? Está criando o link para uma fonte chamada Start2P. Eu acho que é esse o nome da fonte. Se a gente for lá, ó, a gente vai ver, cadê aqui o nome da fonte? A gente tem aqui Press Start2P, que é o nome da fonte. Então você pode ver aqui que nesse link que ele criou, ó, aparece Family Press mais Start mais 2P, né? Isso daqui é automático, tá? Isso aqui aparece automaticamente. Aí eu vou colocar alguma coisa aqui, ó, dentro do corpo da página. Então eu vou fazer, por exemplo, H1. Dentro do H1, que é o título da minha página, eu vou colocar o seguinte: site sobre jogos, né? Sobre games. Então eu estou colocando um título aqui para minha página. Então, site sobre games é o título da minha página. Eu vou salvar, File, Save All. Aí eu vou criar esse arquivo CSS. Tá vendo aqui, ó, que eu disse que eu vou ter um arquivo CSS chamado configura CSS, que eu vou usar para configurar esses elementos aqui do body. Então, por exemplo, esse H1, onde é que eu vou configurar o H1? Onde é que eu vou configurar o tipo da letra, tamanho da letra e tudo mais relacionado a esse H1. Vou configurar nesse arquivo configura CSS que eu tenho de criar. Então, vamos criar esse arquivinho configura CSS. Vou lá em File, New, né? E vou salvar esse arquivinho aqui, ó, File, Save As, e vou dar nome a ele de configura CSS. Vou salvar na mesma pastinha, vou dar nome de configura.css e vou salvar. Então eu tenho o arquivo index.html, que é esse daqui, e o arquivo configura CSS, por onde eu vou configurar esse H1 que eu coloquei aqui no body, tá bom? Então eu vou lá no configura CSS e aqui então eu coloco o H1 e vou fazer a configuração do H1. Bom, o que eu posso configurar do H1? Eu posso colocar um text align, né? A text align, e aí eu posso colocar um center. Por quê? Porque eu quero que esse título H1 que eu coloquei no corpo da página, eu quero que ele apareça centralizado, então eu coloco text align center. Eu quero também colocar, por exemplo, font size, mudar o tamanho da letra para tamanho 70 pixels. Vou colocar bem grande o tamanho da letra. Font size 70 pixels. E agora eu quero utilizar aquela fonte. Veja, eu quero utilizar essa fonte Press Start aqui, ó. Né? Essa fonte Press Start 2P que eu estou fazendo o link, né, do Google Fonts. Então eu vou lá na página do Google Fonts que ele mostra aqui como eu faço para utilizar. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra aqui desse lado, ó, CSS Rules to Specify Families. Então eu pego aqui esse código, ó, né, Ctrl C, e colo aqui, ó, no CSS. Aqui no meu arquivo CSS eu coloco então que font family, ou seja, a fonte que eu quero utilizar, então é a fonte Press Start 2P. Você sabe que está entre essa aspas simples, porque o nome da fonte tem várias palavras. Olha, Press Start 2P são 3 palavras. Quando a fonte tem mais de uma palavra, tem de colocar entre aspas simples. Cursive é um atributo normal que você coloca aqui. Significa que normalmente você coloca a palavra cursive quando é a letra tipo escrita à mão, tá? Nem é necessário colocar essa palavra cursive. Mas eu não vou mudar porque é o padrão que dá aqui no Google Fonts, tá? Feito isso, eu vou salvar o File, Save, né? Ou Save All. Posso vir aqui, ó, e testar o meu arquivo. Venho aqui, dou um duplo clique.
Olha lá, você vê site sobre games. Opa, não aplicou, você vê que não aplicou. Se não aplicou é porque alguma coisa está errada aqui no meu arquivo. Configura.css é o nome do arquivinho CSS que eu criei. Vamos ver aqui o que tá. Ah, eu coloquei htdef, né? É href. Então, uma letrinha que faz toda a diferença. Na ligação com o arquivo CSS é href, o nome do arquivo CSS. Fiz a correção, vou em File, Save All, vou lá e atualizo a minha página. Você vai ver que ele já aplicou. Veja que ele já está aplicando aquele tipo de fonte. Qualquer pessoa que entrar no meu site já vai usar esse tipo de fonte. Bom, e se eu quero utilizar outro tipo de fonte agora? Digamos que além desse H1 aqui, eu queira colocar agora um H2, né, um subtítulo. E aí eu quero colocar o nome de um game aqui, por exemplo, Resident Evil. Né? Quero colocar o Resident Evil como H2, um subtítulo. Bom, como é que eu faço para configurar esse H2 aqui com outro tipo de fonte? Vou lá no Google Fontes, né? Vou aqui, clico no Google Fontes novamente. Vou escolher uma outra fonte aqui, ó. Então eu pego aqui, ó, vou aqui, escrevo aqui em cima, ó, Resident Evil, Resident Evil, né? Para eu ver uma fonte que fica no estilo que eu quero utilizar. Digamos que eu quero utilizar essa fonte aqui que se chama Bangers. Eu clico aqui nessa fonte, ó. Clicando nessa fonte, eu clico nessa opção Select this Style. Quando eu clico no Select this Style, ele só adiciona naquele link ali, ó. Ele adiciona mais uma fonte naquele link. Então eu copio novamente, ó, esse link aqui, ó, Ctrl C. Venho aqui no meu arquivo HTML e substituo esse link aqui, ó, pelo link atualizado. Apago e colo. Veja que agora o link atualizado tem mais de uma fonte. Você vai ver que agora a fonte que tem aqui, ó, tem a fonte Bangers, tá vendo aqui? E também a fonte Press Start 2p. Cada vez que você escolhe uma nova fonte no Google Fontes, ele vai adicionando aqui no mesmo link, ele não cria um outro link, ele só vai adicionando aqui, tá? Como é que eu aplico no H2 agora essa fonte Bangers? Então eu faço o quê? Vou lá no CSS, abro a configuração do H2 aqui, e na configuração do H2, então, eu coloco essa fonte como? Aqui, ó, ele te dá a linha de comando aqui, ó, Font Family Bangers Cursive. Venho aqui, coloco aqui, ó, Font Family Bangers Cursive. Aqui eu posso colocar as configurações que eu quero para essa fonte, por exemplo, posso colocar um font size com tamanho diferente da fonte ali de cima, né? Eu coloquei 70 pixels, vou colocar esse daqui com 60 pixels, né? Posso mudar a cor da letra aqui, né? Posso colocar, por exemplo, um color nessa fonte, vou colocar uma cor da letra vermelha, né? Então estou mudando o H2, só que aqui eu estou usando essa fonte, que é uma fonte Bangers, que é uma fonte que está linkada ali já a partir do Google Fontes. Então venho aqui, vou aqui em File, Save All para salvar tudo, né? E venho aqui e atualizo. Então dá uma olhada, ó, Resident Evil está aqui. Se eu quero centralizar, o que eu faço? Eu venho aqui então e coloco... Olha, mas se eu quero centralizar ambos, veja que eu tenho Text Align Center no H1 e quero colocar no H2 também. Então é mais fácil eu fazer o seguinte, H1,H2, e aí eu coloco aquilo que é comum, aquela propriedade Text Align Center, eu tiro de lá, ó, Ctrl X, e coloco aqui. Então, aquilo que é comum significa que ele vai aplicar esse Text Align Center tanto no H1 quanto no H2, né? Para eu não ter que repetir aqui no H2 e no H1. Aquilo que é comum em ambas, eu coloco ambas as tags separadas por vírgula e a propriedade ou as propriedades que eu quero repetir. Então eu vou aqui em File, Save All, salvei aqui e vou lá ver o resultado. Olha lá, eu tenho esse padrão aqui que você pode ver, tá? Posso aumentar a letra se eu quiser, por exemplo, 60, 70 aqui, fazer o trabalho que eu quiser. Lembrando, e apenas é uma revisão, né, do que a gente já viu, caso você queira, por exemplo, nesse H1, eu vou até aumentar um pouquinho a fonte do H1, vou colocar no lugar de 70, 80 pixels ali. Caso você queira colocar uma sombra, né, na fonte, não sei se você lembra, mas você tem a propriedade Text Box, Text Shadow, e aí no Text Shadow você pode colocar o seguinte, qual é a distância da tua sombra para a direita, então eu quero colocar 10 pixels, 10 não, 15 pixels
de distância da sombra para a direita, espaço. Qual a distância da sombra para baixo? Por exemplo, 10 pixels da sombra de distância para baixo da letra. Qual é o spread, né, o espalhamento da sombra? Por exemplo, eu vou colocar 7 pixels de espalhamento. Aí eu vou colocar RGBA. RGBA significa para eu colocar a cor que eu quero. E o A é o alfa, tá? RGB é red. Qual é o tom de vermelho que eu quero para essa sombra? Então eu posso colocar qualquer coisa, por exemplo, 44. Você sabe que o RGBA é, na verdade, RGB é red, green e blue. Então é um tom de red, vermelho, um tom de green, verde, um tom de blue, que é azul. Então vou colocar 44 para tom de red, vou colocar, por exemplo, 10 para tom de green e 60 para tom de blue, azul. Então, acabei de colocar uma composição de RGBA. Você sabe que a composição em números decimais vai de 0 a 255. Então, cada número desse daqui pode ser de 0 a 255. 0 a 255 para red, 0 a 255 para green e 0 a 255 para blue. E agora o alfa. Alfa vai de 0 a 1. É a transparência. Eu quero que seja 50% transparente. Então, 0,5. Vai de 0 a 1, 50% é 0,5, sempre em decimal aqui, tá bom? Então aqui eu estou colocando uma sombra para o texto, essa sombra 16 pixels para a direita, 10 pixels para baixo, 7 pixels de espalhamento nessa sombra, e a cor da sombra eu defino aqui, ó, um tom de R, red, aqui um tom de green, um tom de blue, e aqui o alfa, a transparência que eu quero para a sombra. Às vezes é mais fácil você vir aqui, ó, entrar no Google e colocar Color Picker e pegar no Google um Color Picker aqui, ó, você pega uma cor já no formato que você quer. Eu quero esse tom de, por exemplo, eu quero uma sombra meio assim, meio rosa aqui, alguma coisa assim, ó. Pego essa sombra aqui. Então eu já tenho aqui a combinação RGB, ó. Se você olhar aqui, ó, já tem os 3 números RGB. Eu posso copiar, Ctrl C, e posso colar esses 3 números aqui, ó. Aí vai me dar uma sombra meio rosa, né? Naquele tom que eu escolhi ali no Color Picker. Né? Agora, se você quer uma sombra mais escura, por exemplo, um cinza, um tom de cinza escuro, então você pega aqui mais ou menos, ó. Aí você vai pegar esse RGB aqui, você vem aqui e coloca o tom que você quer. Eu vou deixar esse tom mesmo aqui, né? Só para a gente testar. Vou vir aqui, vou salvar, né? Coloquei aqui, vou salvar, Save All, e vou testar aqui para você ver. Então veja, nós colocamos uma sombra. Você pode ver que tem uma sombra meio rosa nesse caso, que foi o tom que eu escolhi da sombra. Mas é lógico, eu poderia escolher uma sombra, por exemplo, cinza como essa, e fazer uma alteração aqui nessa sombra, né, para ela ficar com tom, Save All sempre, né, para ela mudar o tom, ó, ficou com um tom meio cinza para aquele site sobre games. Da mesma forma eu poderia aplicar aqui no Resident Evil, se eu quiser aplicar sombra, é só eu pegar aquela linha do Text Shadow, colocar aqui também no H2, né, e aqui no H2 eu posso até usar os mesmos valores se eu quiser, mas o ideal é que eu mude. Vou salvar para você ver, ó, ele está aplicando também aqui no Resident Evil. Mas eu posso escolher uma sombra meio avermelhada aqui no caso do Resident Evil, né? Já que o Resident Evil está escrito em vermelho, eu posso escolher um tom mais avermelhado assim para a sombra do Resident Evil. Então é só mudar esses números aqui. Posso escolher uma transparência maior ou menor. Se eu quero mais transparente, eu diminuo esse número, por exemplo, 0,3 vai ficar bem transparente, né, com 70% de transparência. Então eu venho aqui, ó, e salvo, dá uma olhada, ficou uma sombra assim bem clarinha, tá? Então é dessa maneira que você usa o Google Fonts, tá? Cada fonte que você quiser, se você quiser mais fontes, é só você fazer o quê? Você vem aqui, né? Sempre você vem aqui, ó, escolhe uma nova fonte que você quer, e toda nova fonte que você escolhe, então, né? Por exemplo, eu vou escolher aqui essa fonte. Toda nova fonte que você escolhe, ele adiciona aqui para você, ó. Ele só, quando você clica em Select this Style, ele apenas adiciona aqui no link, aí você copia o link novamente, sempre substitui o link que você tinha aqui pelo link novo, né, que ele copiou, que já adicionou a nova fonte. E aí você sempre já pode utilizar a nova fonte como? É só você ir lá e no Font Family aqui, ó, lá no CSS, lá no Font Family,
você vem e utiliza o Font Family da fonte que você quiser, da fonte que você acabou de selecionar. Nesse caso, eu fiz a mudança ali. Se eu atualizar, você já vai ver que já mudou aqui o meu Resident Evil para uma fonte que está aí na internet. Nós aplicamos isso no H1 e no H2, mas você pode aplicar essas configurações caso você tenha aqui dentro do Bari também parágrafos e outros elementos de texto da forma que você achar melhor, ok? Então fica a dica, sempre use fontes online da biblioteca do Google Fontes, porque qualquer pessoa, não importa onde ela esteja no planeta, quando ela acessar o seu site, como essas fontes estarão online, essas fontes serão renderizadas normalmente no computador dela e você pode fazer um site com uma riqueza de fontes bem maior do que o tradicional que você pode obter no seu computador. Ok? Se você gostou, dê um like, participe aí do canal. Até o próximo vídeo.